dentistas são, do Brasil inclusive, são os profissionais que mais utilizam laser, né? Um colega disse outro dia que tem, com certeza, mais de 150 mil unidades de lasers vendidas no Brasil, e isso já era uma estatística de uns anos atrás, né? Então, se considerar que o Brasil não tem 300 mil dentistas, mais da metade deles tem laser. E geralmente quem tem mais de um, porque usa realmente bastante, né? Então o reparo cicatricial, depois de uma cirurgia que extraiu um molar, a pessoa não incha, é uma coisa assim maravilhosa para quem usa. Eu orientei um rapaz do interior do Rio de Janeiro que quando teve os primeiros resultados falou assim: professor, em que mundo eu vivia que eu fazia extração e não usava laser? Porque não incha, porque o processo cicatricial também, ele tira aquele inchaço, né, e ele leva mais nutrientes porque melhora a circulação sanguínea no lugar, né? Então, já para outros usos como a dor, já tem ainda está se entendendo. Funciona muito bem para analgesia, que funciona clinicamente, se sabe. Agora, a explicação não está assim totalmente fechada, né? Então, eu pus alguns exemplos aí na odonto, né, para a gente não... Isso aqui é um gráfico só para a gente saber, né, quem é a absorção do pigmento, mas é igual a tintinha vermelha, azul e verde que eu mostrei ali, né? A hidroxiapatita que está em vermelho é que eu componho os nossos ossos, cartilagem. Então, se eu quiser cortar o osso, eu escolho um laser que ele seja muito absorvido, né? Se eu tiver pigmento de melanina ou igual a tatuagem, então eu preciso usar lasers no visível, só para gente lembrar disso aí sim, né? E na odontologia, só para a gente relembrar, né? Um dente genérico, a parte branca é o esmalte, a parte amarelinha a gente chama de dentina. A raiz, ela tem esses ligamentos periodontais que eles são, na verdade, um amortecedor, porque senão a gente morde e o dente quebraria, né? Então, só para a gente lembrar a anatomiazinha do dente, aquilo que está em cor de rosinha aqui, né? A gente tem aqui a polpa do dente que, se morrer por alguma razão, por trauma, por infecção, o dentista tem que fazer aí a endodontia, tá? Só para a gente lembrar disso, né? E aí um dos trabalhos clínicos super legais feitos no IPEM, né, e que é usado por alguns lugares do mundo, incluindo o Japão, é a prevenção de cárie a laser, né? Que essa aqui é a fibra de um laser, uma tinta de carvão, por uma razão técnica aí, não importa muito, né? Durante a irradiação, flúor depois, porque é uma associação, né? E a gente tem, comparando com a escovação diária, 68% de prevenção, foram 100 crianças e adolescentes tratadas por um ano, que é uma coisa bem legal, né? Um trabalho bem lindo mesmo. E a gente também, que eu falei da endodontia, né? Ali o canal aconteceu de algum jeito, a pessoa perdeu a coroa do dente, né? Mas ela tem que fazer uma desinfecção. Para nós que não somos dentistas, né? Esses bichinhos feios aqui são bichinhos mesmo, são bactérias que devem ser removidas dali, né? Põe produtos químicos, mas se fizer a luz laser com uma alta intensidade, um calor local ali, você consegue remover. E aí vai ter o pino da coroa. Todo mundo aqui já tem um parente que num dia de festa, casamento, a coroa descolou, um dente caiu, né? Oi, Pedro, tudo bem? Então, agora tem mais dentista na sala, hein? Então aí a gente consegue fazer com que melhore essa adesão, né? Evitando a situação desagradável de cair o dente numa festa, né? Então, um outro exemplo, né, que os dentistas nossos parceiros, temos alguns aqui da FAUSP, alguns do nosso grupo também, eles vieram com um problema. Olha, a gente tem algumas situações que cai aquele pedacinho do aparelho, né? A gente pode fazer alguma coisa para isso, né? Então, porque soubemos que as empresas vendem só a boca inteira de pecinhas, chama-se bracket, né?
E às vezes a pessoa não perdeu, então dá para reaproveitar, mas será que a adesão vai ser a mesma, né? Quer passar? Pode passar. Então, a gente estudou aí por várias técnicas, né? Então sim, é possível reaproveitar e ele fica com uma adesividade 2 vezes maior até. Ficou super interessante o trabalho, né? Não causa outros problemas. No exemplo que eu falei de hemangioma, né? Ali a gente fez esse trabalho num hospital público de Recife, né? Teve uma aluna de doutorado nossa, a Lúcia, e foi uma demanda do hospital ajudar a diferenciar o que é 2 tipos desse, chama má formação vascular. Alguns tipos são hemangioma, outros são vinhos do Porto. A conduta quando é bebê é um pouco diferente. Então a gente fez em adulto para depois eles usarem em bebê, né? Então foi um trabalho bem bonitinho que a gente vê a circulação, a gente conseguiu diferenciar os 2 tipos, né? Uma outra coisa que é um trabalho aqui por causa da Covid, né? A Luciane Azevedo, que é lá da FAUSP, falou, Dê, me ajuda a analisar esses dados e tal. Então, assim, ela reportou vários pacientes que procuraram a faculdade e que tinham dores pós-Covid, já sarou do Covid, mas a dor continua, eles tomando doses altíssimas de remédios para dor, e ela achou lá um protocolo, ajudei só a fazer umas continhas, né? Então, as bolinhas azuis é onde ela usou a irradiação do laser, tá? Irradiou o laser naqueles lugares ali, né? Vocês veem que tudo em cima, tudo embaixo, as pessoas rapidamente, mas rapidamente mesmo, depois de 2, 3 sessões já não estavam mais tomando medicamento. Isso feito em colaboração com os médicos. Hoje ela já tem um trabalho bem mais extenso. O Pedro de camisa vermelha aqui é aluno dela, de doutorado, também foi apresentar trabalho lá na Polônia, né, Pedro? Então, ela testou e... Claro. Você colocou, então, que existem vários tratamentos que podem ser feitos utilizando o laser, né? Fala a verdade. Só se não levantar. Aí, como é que você avalia, por exemplo, porque existe uma energia que está sendo depositada ali para fazer, sei lá, seja matar as bactérias ou seja para diminuir a dor. Como é que você sabe o quanto você tem que deixar de tempo exposto, né? Pergunta importantíssima. Como que, na verdade, eu só estou mostrando os exemplos para que serve o laser, né? Eu não mostrei todo o desenvolvimento. Esse da prevenção da cárie levou, acho que uns 17 anos para a gente fazer tudo, de ponta a ponta, né? Então, como que a gente sabe qual que é a potência que tem que usar e que não vai danificar aquele tecido? Ou o tempo de exposição, por exemplo, né? Então, uma das coisas mais importantes que a gente no IPEM, eu digo agora, né? Tem contribuído para a área, e já tem vários grupos no Brasil fazendo, depois que a gente começou, é monitorar a temperatura. Porque já se sabe qual é a temperatura que um dente vai danificar a polpa, ou que o dente vai danificar o tecido periodontal, ou outros estudos, os que a gente está fazendo mais atuais, né? Às vezes a gente tem que ter a biópsia e acompanhar com um patologista. Então, esses trabalhos, eles são transdisciplinares, como a gente chama. Não dá para ser desenvolvido só com físico, só com químico, só com dentista, só com médico. Tem que ter patologista, tem que ter todo um time, né, no desenvolvimento. Então, depois que está desenvolvido, qual é o problema? O pessoal usa e já vai fazendo variações. No desenvolvimento, levou um tempo para você concluir aquela condição de radiação, né? Então, é isso aí, ó. Um outro exemplo, né? O Brasil é o campeão, infelizmente, o campeão mundial de cáries. Mas a incidência de cáries, a incidência da cárie não é mais um problema tão importante no mundo. O que é mais importante no mundo é a incidência de erosão, porque a população do mundo está ficando mais velha. Então, o que a gente usou nesse exemplo que tem aqui, né? Foi um doutorado de uma amiga do Rio.
Eu sei que o Brasil teve uma mudança muito forte na década de 90, colocando mais flúor na água, ajudou muitíssimo. Ajudou muito. E muitos países não têm isso. Não tem isso. Começou em Cuba isso. Cuba iniciou a fluoretação. Fluoretação na água. E isso foi uma das coisas que mudou o Brasil de patamar em relação à odontologia do Brasil. Minha mãe, ela fez a odontologia, ela me conta essa história. Isso. Eu fiz essa coisa antes de ter no Brasil. E eu imaginava que isso fosse um fator importante para a redução das cáries no Brasil, que o Brasil deveria estar melhor ranqueado. O Brasil está melhor do que estava, muito. Mas se você pensar que o Brasil não é o Sudeste, por exemplo, ou o Sul, que tem o pessoal do interior do Norte, do Nordeste, que não tem escova de dente, que às vezes quando tem é um para a família inteira. Se eu errar, vocês me... Tem gente que escova com cinza e aí tem uns imbecis que divulgam essas bobagens, né? E aí tem os brasileiros, o cara que mais entende de flúor no mundo para odonto é um brasileiro, é um professor da Unicamp de Piracicaba, o professor Jaime Cury. Ele fica louco, ele vai na TV, ele faz escândalo, né? Para tentar mostrar para as pessoas, gente, é só escova e pasta de dente, aquela que tem flúor lá do supermercado, nada de inventar moda, Agora né? tá na moda pasta de dente com carvão ativo, eu não sei se isso funciona. Então, eu tô vendo todos os dentistas fazendo assim, vai fazer abrasão, vai gastar o dente, vai gastar o dente, só isso, né? Então, nada de inventar moda, não, flúor normal. Não pode ter flúor na criança até uma certa idade, porque ela engole, né, para não dar fluorose que mancha os dentes. Então, assim, vamos no clássico que dá tudo certo. E a erosão, porque eu tenho que deixar a Valéria falar que é legal também, né? A erosão é uma coisa parecida com a cárie, então o tratamento é parecido, né? Essa moça estudou e deu super certo para erosão também o nosso protocolo. A gente não testou ele clinicamente ainda, tá? Mas tá fácil de testar aí, quem quiser testar, né? A gente já tem o protocolo. Claro. O presidente sancionou uma lei que vai o pessoal poder fazer tratamento no SUS, né, odontológico, né? Acho que não só talvez vai gerar bastante emprego nessa área, como vai talvez melhorar nessa situação, não é isso? Eu não conheço essa lei, Marcos, mas eu conheço uma muito interessante, que ele sancionou uma para... Já estava sancionada antes, agora está valendo, né? Que os hospitais públicos têm que ter dentista, não é isso, Val? Né? Na UTI, tem que ter dentistas na UTI. Então, eu não sei se todo mundo... Acho que em vez de ficar dando detalhe, vou falar de coisas muito importantes para nós não dentistas, né? Todo mundo sabe que problemas bucais podem gerar doenças cardiológicas? Eu só fiquei sabendo, faz 30 anos que eu estou na área, quando eu comecei a trabalhar com os parceiros da Odonto, né? Hoje já tem evidências, ainda não bateu o martelo, que doenças neurológicas como demência e Alzheimer também são causadas pelas doenças, os micro-organismos das doenças bucais. Então, quando a gente negligencia a odontologia, a gente está correndo riscos muito maiores do que a gente pode imaginar, né? Gerações mais anteriores ou não tinham dinheiro para ir ao dentista, né? Ou não tinham o hábito, então era muito importante. E aqui, assim, uma outra coisa de estética, mas lá no IPEM a gente juntou com um pouco de oncologia. Todo mundo já da odonto vê o descolamento de facetas. Começou com artistas colocando facetinhas nos dentes para ficar mais claro, mais arrumadinho e tal. Isso foi propagando e hoje pessoas muito jovens colocam facetas, né? Existem indicações, segundo os nossos amigos dentistas, quando a pessoa quebrou, teve algum problema lá e ela tem que pôr, aí claro. Mas existem situações muito eletivas e cada vez que vai descolar uma faceta, desgasta um pouco no dente. Segundo aprendi para o professor Carlos de Paulo Eduardo, que foi diretor da FAUSP, meu parceiro há muitos anos,
tem que fazer essa troca no máximo a cada 10 anos. Então, uma pessoa de 20 coloca a faceta, ela vai chegar no fim da vida sem coroa do dente ali, né? Sei lá, com muito desgaste. E a odontologia precisa ser, até onde eu saiba, um pouco mais conservadora, né? Aí ali no IPEM a gente está estudando outras situações onde os pacientes que tiveram um tratamento oncológico modifica o dente pela radiação. Então dá para colar, dá para descolar, o que que acontece? A gente tem aí várias iniciações científicas andando nessa linha, a gente está estudando, né? Porque hoje se descola a faceta com laser. O laser, mesmo usado para descolar a faceta, ele faz muitos procedimentos fantásticos da odontologia. Ele corta o freio lingual da criancinha ou da pessoa adulta, o freio lingual, né? O teste da linguinha, etc. Então remove cárie, faz a prevenção da cárie, faz muitas cirurgias de periodontia. Daí estão fazendo a propaganda que o laser remove faceta, que já é uma coisa mais eletiva na maior parte dos casos, claro, não todas, né? Então a gente está contribuindo um pouquinho nessa linha, estamos estudando ainda esse caso de o que acontece com o paciente oncológico, né? Esse era aquele estudo lá da erosão que eu mencionei, então a gente sabe que junto com o flúor funciona melhor, muda o dente de forma que junte.